Saudações, amigos do canal Antropoceno. Estamos começando o primeiro vídeo de 2018. Temos uma série de novidades para vocês. Os programas antigos continuam discutindo competência, corrigindo itens, mas tem novidades na playlist, começando por hoje. Hoje nós temos o quadro Antropoceno Convida, com a presença do professor Luciel Macedo, logo após a vinheta. Estamos de volta! Esse quadro chamado Antropoceno Convida, ele vai ter uma característica bem especial. A gente vai trazer amigos, colegas que trabalham com Enem, que preparam também alunos para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, mas que pertencem a outras áreas do conhecimento, ciências da natureza, linguagens, matemática, para trocar uma ideia com a gente e permitir que você possa explorar um pouco além também da área de ciências humanas. Esse nosso primeiro convidado que está aqui, é uma satisfação imensa tê-lo aqui, é o professor Luciel Macedo. O professor Luciel Macedo é professor de biologia, é um especialista na área de ciências da natureza, trabalha tanto na rede pública quanto na rede privada e também pesquisa exatamente na área de educação, está fazendo doutorado agora, não é, Luciel? Eu queria então dar aí o teu olá para os nossos assinantes, dos nossos inscritos no canal. Marcos, primeiro, obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui conversando contigo sobre um tema que tem uma relevância muito grande para os alunos e a gente espera contribuir ao longo do debate com uma série de questões relacionadas à prova que eles vão submeter-se no final desse ano, precisamente a prova do Enem. Legal. Bem, eu queria começar então esse nosso papo falando sobre um aspecto da nossa experiência, da nossa história trabalhando como professor de preparatórios de vestibulares, com esses alunos de ensino médio, que é o seguinte: a gente trabalha mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, duas décadas em sala de aula. Então nós vimos ao longo desse tempo diferentes processos seletivos ou diferentes estratégias de ingresso para a universidade, especialmente aqui em Belém, que é a área onde a gente sempre militou. Quando a gente começou a dar aula, ainda existia a divisão específica por áreas, né? O CH, o CB e o CE. O aluno que fazia medicina fazia o CB, o aluno que fazia direito fazia o CH, o aluno da engenharia fazia o CE. Isso se transformou ao longo do tempo, essas áreas desapareceram, se unificou esse vestibular. Ora se dava mais atenção para as questões de múltipla escolha, mais tarde para as questões analítico-discursivas. Mas o fato é que, enquanto isso tudo estava acontecendo, já existia um exame nacional do ensino médio ali desde 1998, tentando avaliar justamente a qualidade do ensino médio que era ministrado aqui no Brasil. Isso mudou de configuração em 2009, quando surgiu o chamado Novo Enem, que tem um slogan que eu acho muito interessante, que é um ensaio para a vida. E esse Novo Enem, ele começou a cada vez mais ganhar mais espaço como método de ingresso para as provas das universidades federais, principalmente. Depois as estaduais começaram a aderir. E aqui no Pará, aqui em Belém, há pouco tempo, 2012, estou correto em relação à data, eu acho que a UFPA assumiu o Enem como a sua porta de entrada, de 2012 para 2013, se eu bem me lembro. Logo depois a UEPA, e hoje você que pretende fazer uma universidade pública aqui no estado do Pará, tem no Exame Nacional do Ensino Médio uma etapa obrigatória para esse ingresso. Eu queria aproveitar a presença do Luciel para primeiramente fazer a seguinte pergunta, Luciel. Qual é a transformação, qual é a mudança que o aluno vê com o Enem em relação aos vestibulares anteriores? Eu vou fazer uma pergunta ainda mais pontual, ainda mais objetiva. Alguém que fez o vestibular nos anos 90, que entrou numa faculdade, fez o curso e hoje quer mudar de curso e vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Qual é a diferença? Qual é a diferença em termos de preparação, de abordagem das diferentes áreas para essa prova do Exame Nacional do Ensino Médio? Max, eu acho que uma forma bem didática do aluno entender essa diferença fundamental, são várias diferenças, né? Certo. O exame do ensino médio, ele não é apenas uma avaliação em larga escala, ele tem vários aspectos por trás, né? Mas a gente vai centrar essa orientação aqui na questão da prova em si, da avaliação. Então vamos pensar assim, na época em que nós começamos a ministrar aula, nós trabalhávamos
para os vestibulares tradicionais, preparando o aluno em cima especificamente de conteúdos, né? E por que fazíamos isso? Porque o vestibular assim exigia, né? O vestibular, ele testava o conteúdo por meio de questões. E é exatamente daí que surge essa discussão de conteudismo, né? Então, a essência era o professor conteudista, e esse professor ele era bastante valorizado, né? Quanto mais conteúdo ele passava, quanto mais conteúdo o aluno estudava, teoricamente, melhor preparado ele estava, né? Você usa uma expressão que o aluno teria que ter um HD suficiente para armazenar uma quantidade absurda de informações. Essas informações, elas serviam somente para aquele tipo de questão, ela não tinha, né, outra finalidade que não fosse aquilo. Passava-se vestibular, o aluno entrava no ensino superior e basicamente não utilizava nada daquilo. Pois bem, quando surge o Enem, é preciso entendermos assim, o Enem ele é uma avaliação em larga escala, portanto uma avaliação de caráter formativo, uma avaliação formativa, e ela tem uma diferença muito importante que interessa ao aluno. Qual é a diferença? Ela começa a introduzir a teoria das competências e, portanto, o objetivo passa a ser não mais verificar se esse aluno ele tem grande capacidade de memorizar conteúdos. Não que o conteúdo deixe de ser importante, mas ele deixa de ser um fim em si. Ele passa a ser um processo, um meio, melhor dizendo, para que o aluno atinja uma determinada competência. Perfeito? E aí a gente faz aqui um pequeno conceito sobre o que seria essa competência, né, entre alguns autores que a defendem, que seria a capacidade do aluno mobilizar conhecimentos para solucionar problemas, né? Então, ele vai se deparar com um item que é diferente, portanto, da questão do vestibular, onde esse item vai verificar se ele desenvolveu uma determinada habilidade a partir de um conhecimento. Então, o conhecimento ele passa a ser transmitido mais para o aluno de forma mais intencional. Veja que o foco agora ele está mais no aprender, ele está mais na aprendizagem. Você transfere um pouco a responsabilidade, transfere mais a questão para o aluno, sai um pouco do foco simplesmente do ensinar e passa para o aprender, né? E esse aprender requer que o aluno saiba que habilidade ele quer desenvolver, ou melhor dizendo, requer o professor, né, orientar o aluno em que habilidade ele quer que esse aluno desenvolva, onde é que ele quer que ele chegue. Perfeito? Ora, quando você faz, portanto, essa análise, você vai perceber que o modelo de prova é totalmente diferente. Porque se antes você estudava um conteúdo baseado na extensão dele como condição de melhor aproveitamento, não é a extensão agora que vai dar a ele essa condição de fazer uma boa avaliação. É de fato que conhecimento ele está mobilizando para desenvolver uma habilidade. E como que ele consegue fazer isso? Identificando as habilidades que ele quer desenvolver. Porque elas são claras no sentido de exigir os conhecimentos que ele precisa, né? Antigamente, o que nós fazíamos? Nós pegávamos os autores, e aí dependendo da tua afinidade com o autor, né, você se aprofundava mais em determinados autores. Eu posso aqui citar o exemplo, no nosso caso da biologia, você tem autores com formação na área médica, com formação na área da biologia, e aí dependendo dessa formação e da pós-graduação desses autores, eles aprofundavam mais nos temas relacionados à sua formação, à sua pós-graduação. Então, se o aluno ou o professor se guiasse por esse determinado autor, ele tinha uma tendência natural a aprofundar muito um conhecimento, perfeito, em função daquela referência que ele estava utilizando. E aí o aluno ficava numa posição passiva de receber uma quantidade de informações absurdas que, de um modo geral, hoje, né, a gente pode considerar que essas informações elas não são tão necessárias quando a minha intenção é avaliar se esse aluno desenvolveu ou não uma habilidade. Então, essa é uma diferença que eu considero muito importante. É bem interessante. Eu acho que existe um paralelo que a gente faz muitas vezes, em termos comparativos, para tentar também ilustrar um pouco isso para a nossa área. A gente sempre faz uma comparação entre o que é a prova do Enem e o que é, por exemplo, a prova da FUVEST. A
A FUVEST é o maior vestibular do Brasil, excetuando o Exame Nacional do Ensino Médio. A FUVEST, ela mobiliza os estudantes de São Paulo muito mais do que a própria prova do Enem. E quando você vê o modelo de questões da FUVEST, você pode encontrar ainda questões do tipo: a respeito da obra Esaú e Jacó, é correto afirmar. Olha essa proposição. Uma proposição como essa, se o aluno não conhece a obra Esaú e Jacó, ele simplesmente terá dificuldades ou não resolverá a questão. Então é preciso que ele tenha esse conteúdo armazenado, é preciso que o HD dele tenha esse arquivo em algum ponto. Ele vai acessar o arquivo do Esaú e Jacó e vai fazer a questão da prova. Como é que uma questão sobre o Esaú e Jacó, pensando em termos de ciências humanas, a literatura também poderia se apropriar desse objeto, apareceria, por exemplo, na prova do Enem? Você teria um excerto da obra, você teria um fragmento da obra e se criaria uma situação-problema relacionada a uma habilidade. Vamos pensar, por exemplo, na habilidade 10, que trata sobre a dinâmica de organização dos movimentos sociais. O pano de fundo do Esaú e Jacó é o movimento republicano. Você percebe? Trata, por exemplo, de uma percepção sobre a ausência de mobilização popular no evento que dá origem à República no Brasil. Então, o aluno, ele vai avaliar o documento, que é o fragmento de Esaú e Jacó, e o que é mais imediato? Não é o conhecimento sobre o Esaú e Jacó, nem é mais imediato o próprio conhecimento do movimento republicano, mas a capacidade do aluno, através do Esaú e Jacó, perceber a configuração de um movimento social no finalzinho do Império e no iniciozinho da República. Então, esse aspecto é bastante interessante, sem dúvida alguma. E aí, isso nos leva a uma outra questão, Luciel, a respeito desse conteudismo, não é? Como é que esse nosso aluno, que confia no nosso canal, confia na nossa avaliação e, obviamente, está recebendo essa aula tua aqui agora, como é que ele consegue driblar esse conteudismo? E eu vou além. Como é que os cursos de área, nós trabalhamos com essa tese dos cursos de área. O Antropoceno, agora em 2018, ele vai abrir turmas específicas, por exemplo. Você tem condições de assistir aula com a gente semanalmente para que a gente possa te dar essa orientação personalizada para lidar com a matriz de referência do Enem. O Luciel é professor de um dos mais tradicionais, é dono, professor, sócio, diretor de um dos mais tradicionais específicos de ciências da natureza que existe aqui na cidade de Belém, que é o Eficaz Ciências da Natureza. Vamos tentar conversar um pouco sobre isso. Como é que esse trabalho com os cursos de área ajuda? Quais são as vantagens que o aluno tem nesse tipo de curso, no sentido de driblar esse conteudismo, no sentido de trazer o aluno para mais perto dessa matriz, Luciano? Perfeito. Vou só fazer uma distinção desses dois conceitos, Marcos, de conteúdo e conteudismo, para que o aluno tenha essa clareza, né? Quando você faz uma prova, um vestibular tradicional, ele por natureza, um processo conteudista, porque ele verifica conteúdo do aluno, né? O Enem não pode ser considerado um processo avaliativo conteudista, porque o que ele afere é uma habilidade. Certo. Tá? Naturalmente, para aferir uma habilidade, o aluno precisa de um conteúdo. Isso é importante. Isso não quer dizer isso é importante que o processo porque seja muitas vezes, de repente aquele que quer desfazer o mérito da abordagem por competência e habilidade, ele usa aponta a ideia de que o conteúdo, para quem trabalha com competências e habilidades, deixou de ser importante. Sim. E é, na verdade, esse conteúdo que aparece lá nos anexos da matriz nos objetos do conhecimento, são esses conteúdos que instrumentalizam essas habilidades, né? Que torna possível que essas habilidades sejam trabalhadas. Então, não se trata de ser 8 ou 80. Não é eu trabalho por conteúdo, eu trabalho por habilidades. É entender exatamente que esse conteúdo ele precisa instrumentalizar a habilidade que está sendo discutida. Não se desenvolve habilidades, não se desenvolve competências sem se recorrer a conhecimentos. A não ser que você queira lançar mão apenas de outros saberes que não sejam saberes científicos, né? Então é importante ficar claro isso, que nós não abdicamos em nenhum momento do conteúdo. Esse conteúdo ele só passa a ter uma intenção muito maior, que é possibilitar ao aluno desenvolver esta habilidade. Vamos colocar uma situação bem prática, né? Uma reflexão que sempre fazemos é assim:
Quando o elaborador vai fazer um item para a prova do Enem, qual é o primeiro critério que ele utiliza? O ponto de partida dele é ele selecionar a habilidade. Perfeito? Depois que ele seleciona a habilidade, ele vai buscar conteúdos que estão lá citados na matriz de referência, por meio dos objetos de conhecimento, para avaliar se o aluno tem esse conhecimento para desenvolver esta habilidade. Então, se um professor planeja uma aula e se o aluno estuda a partir das habilidades, ele tem segurança dos conhecimentos que ele está mobilizando para desenvolvê-la. Se porventura ele não faz esse linking, ele cai na questão conteudista. Ele desconsidera a competência que ele quer alcançar e passa a dar maior atenção, ele passa a aprofundar um conhecimento, perfeito? A partir de um objeto qualquer. Pode dar certo? Fica uma interrogação. É possível que sim, mas é possível que ele esteja perdendo um tempo enorme estudando determinadas informações que não têm menor necessidade para a competência que ele quer alcançar. E como é que o curso de área ajuda? Perfeito. Quando você pega a matriz de referência do Enem, ela é distribuída em áreas de conhecimento, e essas áreas de conhecimento elas são compostas por competências. No caso de humanas, precisamente no caso de ciências humanas, não existe competências específicas para nenhuma componente curricular. Exatamente. As 30 habilidades que tem lá, elas são habilidades da sociologia, da filosofia, da geografia e da história. Significa dizer que dentro da área de humanas se alcançou, ou pelo menos se pressupõe que tenha se alcançado, um grau já muito interessante de interdisciplinaridade. E talvez porque, teoricamente, é possível se pensar assim, que os objetos de humanas eles sejam mais conectados. Então, teoricamente, seria mais fácil trabalhar essa disciplina de forma interligada. Não sei se na prática isso acontece, porque isso é uma questão... Acho que nós temos um ponto comum, Embora nós tenhamos categorias muito próprias, relacionadas ao espaço, relacionadas à temporalidade, mas nós temos um ponto em comum que é a análise do homem. Perfeito. É a análise do homem como ator social, que pensa, que ocupa o espaço, que territorializa, que cria sistemas, que cria valores, que cria instituições. E esse elemento humano no tempo, no espaço, ou fora do tempo e do espaço, esse elemento humano nos permite trabalhar com grandes categorias, como cultura, como identidade, como técnica, tecnologia, cidadania, democracia, instituições, poder. Na perspectiva da área de conhecimento. Na perspectiva da área de conhecimento. O interessante é quando você pega a prova do Enem, alguns itens você tem, de certa forma, dificuldade de identificar se esse item ele é relativo à sociologia, à filosofia, ainda à que história, existam aqueles itens que são mais afeição dessa ou daquela disciplina. E um detalhe, Marcos, me permita, que não se desconsidera os saberes específicos da disciplina. Claro que não, claro que não. Até porque quando você utiliza a interdisciplinaridade como proposta metodológica para se trabalhar as áreas de conhecimento, interdisciplinaridade entre disciplinas. Então não se está abdicando das disciplinas. Tudo bem? No entanto, se considera que essas disciplinas possuem conhecimentos que são afins, e é nesse sentido que as áreas de conhecimento elas entram como uma proposta metodológica de religar essas componentes curriculares. Então, veja, se nós pegarmos no caso de ciência da natureza, são 8 competências. Das 8 competências, apenas 3, competências 6, 7, 8, elas são específicas de componentes da área. Então, a competência de área 6, ela diz o seguinte: apropriar-se de conhecimentos da física para, em situação problema, planejar, intervir, avaliar. A 7, apropriar-se de conhecimentos da química. A 8, apropriar-se de conhecimentos da biologia. Observa, então, que a competência está pedindo que ele se aproprie desses conhecimentos para que ele tenha capacidade de planejar intervenções, de solucionar problemas. Perceba, portanto, a diferença. Você iniciou o programa dizendo que nós já estamos há 2 décadas. Perceba a diferença, que é você preparar um aluno nessa perspectiva, prepará-lo no sentido de possibilitar o mesmo mobilizar esses conhecimentos para solucionar problemas. E aí tem uma questão muito prática, que fica aqui a dica para esse aluno, para os nossos alunos, que é o seguinte: se os itens eles são feitos para verificar se você desenvolveu uma habilidade,
verificar se você é capaz de solucionar esses problemas, você só vai ter segurança de que você está marcando uma alternativa correta e não um distrator, se você consegue, no texto base, identificar qual é esse problema. Né? Perceba, portanto, que a leitura é o ponto de partida para isso. Né? Fundamental. Um aluno que tenha uma boa capacidade de leitura, seguramente ele vai ter uma possibilidade muito maior de identificar esse problema e identificar qual a solução para o problema. O primeiro eixo cognitivo da matriz, Marcos, se me permite, é exatamente o domínio de linguagens. É claro que nesse caso você está se referindo a diversas formas de linguagem. Linguagem matemática, isso, a linguagem artística, a linguagem científica. Essa é a grande questão. Né? Se você consegue dominar essas diversas formas de linguagem, você se apropria melhor desse processo e tem uma segurança muito maior no desenvolvimento da prova. Né? Então, as áreas de conhecimento, eu também faço uma outra questão, você iniciou colocando, que na nossa época existiam as áreas, percebam só, né? CB, CE e CH. O conceito de área que existia naquele momento não é o conceito de área que nós estamos discutindo agora. Com certeza. Né? Aquele conceito de área, ele é colocado no sentido de separação das áreas. Da César, o que é de César. Exatamente. O aluno que ia fazer engenharia era CE, o aluno que ia fazer... E o aluno que fazia CH, ele recebia um conhecimento mínimo de biologia, de matemática, de física e de química, assim como nós dávamos aulas de história para o CB e para o CE, com um conhecimento reduzido. Né? E mais tarde, quando houve a unificação, dava-se o conhecimento vasto, abrangente, na minha opinião, excessivo, para todos aqueles que iam fazer direito, medicina, engenharia, nas antigas áreas que existiam. Hoje me parece que o Enem, ele na verdade, quando você pensa nesses grandes conceitos norteadores das habilidades, ele traz para o aluno, independente de qual a profissão que ele vai escolher, aqueles conhecimentos que são essenciais. Eu falei mais cedo sobre cultura, identidade, democracia e cidadania. Como é que o Luciel, professor de biologia, não vai viver sem dominar esses conceitos? Cultura, identidade, democracia e cidadania. Isso faz parte do nosso dia a dia. Isso é o ensaio para a vida que o Enem falou agora há pouco. Se você me permite, Luciel, eu também queria acrescentar um detalhe. Por exemplo, a gente trabalha em escolas, a gente trabalha em cursinhos. Os cursinhos diferem do curso de área em que sentido? Eles fazem também um bom trabalho, você pode escolher fazer um cursinho, mas um barato que eu acho interessante nos cursos de área é justamente a possibilidade dessa integração, desse diálogo, dessa interlocução entre os professores. Os meus parceiros que você conhece, Marcondes, Fabrício, Ramon, mantemos um diálogo semanal e às vezes diário com essas coisas desses grupos de WhatsApp, onde a gente está o tempo todo pulindo, o tempo todo tentando entender melhor o processo, o tempo todo tentando levar essa discussão de uma forma mais didática. Com vocês é parecido. O professor Luciel dialoga com o professor Alcemir, com o professor Scooter, de Química e de Física, e eles vão levar justamente aquelas competências que não são específicas, aquelas 6 primeiras lá das ciências da natureza, para esse diálogo da área. O planejamento, o plano de aula, ele tem que ser totalmente modificado, né? Porque imagino que é você fazer um plano de aula pensando na tua disciplina isolada, e fazer um plano de aula pensando na área. Né? Então, se você pegar, por exemplo, a competência 1, né? Vamos trabalhar a competência 1 com os alunos. Sentamos os professores de Química, Física e Biologia, planejamos uma aula porque aquela competência é comum para as 3 disciplinas. Né? Ela seguramente vai mobilizar conhecimentos desse aluno que são conhecimentos que se interligam, que se associam. Então, as áreas de conhecimento, elas vêm como uma unidade, vamos dizer assim, epistemológica, né? Me permita fazer essa colocação, elas vêm como uma possibilidade de fato, religar conhecimentos. Agora, não teria muito resultado na prática se isso não aparecesse na prova. Claro, né? Então, nós estamos discutindo isso aqui. A prova ela legitima em larga medida. Nós estamos discutindo esse aspecto aqui exatamente porque ele vai submeter-se a uma prova que é feita dentro de áreas de conhecimento. Né? Ela não é feita especificamente para física, para química ou para biologia, e muito menos para verificar se esse candidato ele é um físico, um químico ou um biólogo. Né? A gente está trabalhando aqui a educação numa prerrogativa de cidadania.
e não uma prerrogativa de formar especialistas. Perfeito. Porque quando você trabalha nessa dimensão, é que você aprofunda conhecimentos técnicos da sua componente curricular, esquecendo que o cidadão que está lá na ponta, ele não quer ser um historiador, ele não quer ser um geógrafo, não quer ser um biólogo, não quer ser... Você entende? Ele vai submeter-se a um processo avaliativo e isso precisa ser levado em consideração para você dimensionar o conteúdo que você trabalha, sempre pensando na habilidade que ele quer desenvolver. Essa é uma questão que a gente queria colocar. Eu quero que você, por exemplo, pegue uma prova do Enem, qualquer, a prova do ano passado, enfim, qualquer uma das 21 edições que existem desde 2009. Dá uma olhada nessa prova. Você vai perceber o seguinte, algumas vezes vai ser muito fácil você olhar para o item e dizer assim, isso aqui é sobre Estado Novo, essa questão é sobre a Guerra Fria, essa questão é sobre o espaço agrário, essa questão é sobre os filósofos pré-socráticos. Mas algumas vezes a questão trata, por exemplo, sobre o conceito de técnica. Ela trata sobre o conceito de memória, ela trata sobre o conceito de Estado. Quando você olha nos objetos do conhecimento, você não consegue fazer esse enquadramento de uma forma tão precisa. Como é então, qual é o conhecimento que o aluno articula quando ele vai realmente resolver esse tipo de item? É o conhecimento que vem das competências e das habilidades. Para a gente conseguir terminar, Luciel, porque o nosso tempo infelizmente é muito curtinho, quero até aproveitar, se você está gostando desse papo, dá uma curtida, comenta aí embaixo, pede a parte 2 que a gente faz. A gente dá um jeito de trazer o Luciel de novo. Mas eu queria também chamar a atenção para o seguinte, Luciel, os alunos às vezes nos procuram e dizer assim, para onde vamos com a BNCC? O que a Base Nacional Curricular Comum trará para a educação no ensino médio? Eu que estou estudando hoje por competência e habilidade, me diz o meu aluno, se a BNCC vier, a BNCC do ensino médio, quando ela estiver em curso, o que muda? Muda muita coisa? Será que eu não vou perder tudo isso que eu aprendi até agora? Isso é uma inquietude que não é minha, é do aluno. Como é que você responde para esse aluno sobre isso, Luciano? Bem, a Base Nacional ela é um movimento complexo, tem diversos aspectos por trás dela, até porque um dos pontos é a questão da reestruturação curricular. No que tange ao nosso aluno, que é o aluno que vai fazer a prova do Enem, esse fez uma colocação muito importante, muda o aspecto metodológico, muda a questão, a teoria das competências, ela sai da BNCC, então a gente afirma aqui categoricamente por várias razões. Entre elas, porque participamos dessa discussão, participo até hoje, nós participamos junto com outros colegas dentro da Secretaria de Educação na elaboração de uma diretriz curricular que usa a Base Nacional como referência, então é uma discussão que a gente está fazendo. Na época em que ela foi discutida aqui no estado do Pará, eu participei como coordenador de um GT Preciso de Ciência da Natureza, e aí nesse sentido eu queria te falar o seguinte, a versão 2 da base, ela vinha mostrando um estudo por objetivo de aprendizagem, ou seja, ela tirava as habilidades, em função de entender o conceito de habilidade como mais restritivo e jogava para os objetivos de aprendizagem. Quando saiu a versão 3 do fundamental ela já foi liberada. Ela retira os objetivos de aprendizagem e volta exatamente para as habilidades. O que significa dizer que a teoria das competências ela está sendo mantida na íntegra, da forma como era pensada antes. Ora, se você continua tendo as habilidades e as competências e as áreas de conhecimento, o processo metodológico está exatamente mantido da mesma forma. É importante que se diga isso. Repetindo o que eu disse anteriormente, a prova do Enem ela é uma avaliação formativa, então ela tem um padrão. Isso independe de quem a elabore. Não está na dependência do professor A ou B que vai elaborar um item. Como era antigamente. Exatamente. Ele elabora um item utilizando critérios bem definidos, revisados, para verificar se esse item afere uma habilidade. Então, o processo está mantido exatamente da mesma forma. Isso nos dá segurança para continuar trabalhando na lógica das habilidades e das competências, precisamente dentro das áreas de conhecimento. Bem, gente, o tempo é curto, na verdade, quando o papo está bom e termina bem rápido. Eu quero mais uma vez, agora em frente à câmera, agradecer a presença do Luciel. Não dava para começar melhor esse quadro do Antropoceno Convida. Nós já temos 2 professores confirmados para os próximos vídeos, não vou dizer o nome, vai ser surpresa.
Um é um grande professor da área de linguagens, nosso amigo, e o outro é um maravilhoso professor de matemática que também vai discutir aqui com a gente um pouco sobre as suas respectivas áreas. Eu quero aproveitar nesse finalzinho para dizer a você, lembra, você que acompanha a gente no Facebook, no Instagram, o Antropoceno agora tem um específico físico. Nós vamos abrir turmas, você tem condições de se preparar para essa prova de Ciências Humanas, dar esse up na tua nota, assistindo aula com a gente presencial, com um material de primeiríssima qualidade, autoral, feito pelos professores do Antropoceno. E esse camarada que está aqui, como eu já disse ao longo do vídeo, é o diretor pedagógico do Eficaz Ciências da Natureza, que é um curso tradicionalíssimo na área de natureza, dialoga com a gente o tempo todo. Nós vamos funcionar exatamente no mesmo espaço. Esse banner que está aparecendo aí na tela, dá uma olhada, aqui você encontra o nosso endereço, você encontra o telefone, entra em contato, a gente faz um combo, não faz, Luciano? Sim. Faz um combo de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Até o próximo vídeo, meus amigos. Curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, perguntem que a gente responde. Grande abraço.